associação de bairro é pior do que o síndico. Partir pro confronto, pra ignorância, pra não, prende, arrebenta. O síndico não é o dono do condomínio. O morador não é o dono do condomínio. Respeitar as regras é a melhor maneira de conviver. Olá pessoal, está começando o Condomínio Informal, diretamente dos estúdios Ceros na Conde TV. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que já é recorrente no programa, mas é importante a gente sempre falar a importância do condômino, conhecer as regras do condomínio e cumpri-las, e não tentar fazer as próprias regras dentro do condomínio. Mas antes, a nossa vinheta. Pessoal, estamos de volta aqui com o Condomínio Informal e hoje nós vamos falar sobre um assunto importante. Você, quando você mora num condomínio, você precisa conhecer as regras e cumpri-las, né? Você não pode tentar reverter as regras ao seu favor, né? Ou do jeito que você acha interessante. Isso é muito comum, tem se acentuado nos condomínios que a gente administra, eu acho que na sociedade em geral, e a gente vai conversar um pouco sobre o tema. Quem vai começar? Soltei a bola. Posso começar? Então vai. Esses dias eu estava lendo uma reportagem que falou que condomínio é contrato, né? Que não é um ente maior que determina que condomínio é uma boa convivência e etc, etc. Então, sendo um contrato, existem regras, existindo regras, essas regras precisam ser seguidas. E seguir essas regras é que vai resultar numa boa convivência. E eu achei isso muito interessante. Apesar de ser muito certinho, né? Muito vamos andar todos em fila e vamos seguir as regras. Eu acho que é isso mesmo. Muito rígido. É rígido, mas, por exemplo, eu não escolhi ser vizinha do Carlos. Né? Então, eu não sou obrigada a lidar com a mania dele de tocar bateria às 3 horas da manhã, entendeu? Tipo, não é. Que exemplo então, radical. Assim, não, é para polemizar mesmo. As pessoas têm que entender que, às vezes, você não pode se submeter à vontade do seu vizinho e que essa vontade está contra as regras de convivência. Então, você tem uma convenção, você tem um regulamento interno que precisa ser seguido, certo? E é daí que você pode exigir a boa convivência, não necessariamente de simplesmente por ser vizinho você tem que conviver bem. Não sei, isso me pegou e me pegou de uma forma de que muita gente no mercado está querendo transformar os condomínios em paraísos azuis e com flores e marshmallows, e não é muito isso, né? Na verdade, né, o condomínio, de novo, a gente sempre fala isso, né, ele é um microcosmos da sociedade, né? Então, da mesma forma que você não mora no bairro com as pessoas que você gosta, não mora na cidade com as pessoas que você gosta, no condomínio é a mesma coisa, né? E você precisa ter um regramento para fazer com que as coisas funcionem e com que exista uma possibilidade de vida ali, de convivência harmônica. Então, mas um assunto que está muito em voga agora é a questão das vagas de garagem, né? De novo, né? Tinha dado uma pacificada, agora voltou com a história de carregamento elétrico, com a história de tamanho de veículos, porque agora os carros, os carros não estão mais compridos, agora eles estão mais largos, né? Então, não cabe, não sei o quê. Gente, o condomínio é assim. O condomínio não tem capacidade de aumentar a carga de energia a curto prazo para colocar carregador veicular. O condomínio não tem como criar espaço para sua vaga ser mais larga. Você comprou... Assim como eu não posso tirar um pedaço da sua vaga. Uma coisa que eu escutei de alguém aqui, que a síndica foi lá e pintou a vaga menor. Uma vaga escriturada. Eu falei, mas espera, como? Entendeu? Então, assim, existem regras para que
você possa conviver com essas pessoas, essas regras precisam ser seguidas. Eu entendo que respeitar as regras é a melhor maneira de conviver. E às vezes você nem convive, você só mora no mesmo lugar. É tão mais fácil só morar no mesmo lugar. Mas é muito legal quando você consegue juntar um grupo de pessoas que convivam dentro daquela mini-sociedade, vamos chamar assim, né? Aquela micro-sociedade. Mas nem sempre é possível. O ponto todo, na minha avaliação, é que as pessoas têm a tendência de sempre avaliar as regras de acordo com a sua conveniência. Sim, Sempre. Sim. Então, elas entendem que as regras do condomínio, seja do regulamento interno ou da convenção, devem ser impostas de maneira mais dura ou mais flexível, de acordo com os seus próprios interesses. Esse exemplo que a gente acabou de falar da vaga. Mas o meu carro não cabe na vaga. Ok, então vamos combinar o seguinte. O seu vizinho de vaga, ele pode usar o mesmo argumento, ele começa a ocupar parte da sua vaga porque ele chega primeiro no condomínio. Você vai concordar que a sua vaga seja diminuída porque o carro dele é mais largo? Não. Claro que não, porque você vai estar sendo prejudicado no seu direito. Por que o seu vizinho tem que aceitar essa imposição? Né? Mas é Simples só um pouquinho. Então, mas o pouquinho pode ser para o outro lado. Esse que é o ponto. As pessoas, elas têm que entender que a regra existe para que todo mundo siga a regra. Agora, aqui um detalhe importante. As regras não são imutáveis. Seguir a regra, exatamente. Não é querer impor a regra a ferro e fogo. Eu parto do seguinte princípio e eu recomendo isso para todos os nossos condôminos que nos procuram. Quando, porque o meu vizinho tem a reclamação A, B, C ou D. A primeira pergunta que eu faço é, olha só, se você está sendo incomodado individualmente pelo seu vizinho, você já experimentou pedir para falar com ele? Conversar com ele? Explicar por que isso está te incomodando? Talvez ele possa ter uma abordagem um pouco mais tranquila, né? Estamos falando de situações em que o seu vizinho incomoda você individualmente. E de pessoas normais. Isso. Não de... E não a coletividade. Porque se ele está incomodando a coletividade e a coletividade está se manifestando, aí o síndico tem que tomar uma ação. Agora, se é um problema entre unidades, tenta primeiro resolver a situação conversando, né? Infelizmente, tem gente, de forma geral, graças a Deus sou uma minoria, mas tem gente que acha que o negócio é já partir para o confronto, para a ignorância, não, prende, arrebenta. Gente, não funciona assim. Viver em condomínio parte-se do princípio que as pessoas têm que saber ter flexibilidade, eu acho que por falta de uma palavra melhor, na forma como elas próprias avaliam a sua experiência, a sua vivência no condomínio. Da mesma forma que você pede para ser radical em determinado ponto, você pode, em algum momento lá na frente, alguém pedir exatamente a mesma radicalização para que você cumpra determinada regra. E as pessoas precisam compreender isso. Quer dizer, precisam, né? Elas deveriam entender isso, né? Você querer fazer tudo a ferro e fogo, na minha visão, não é a melhor abordagem para quem vive em condomínio. Você achar que pode flexibilizar as regras do condomínio de acordo com a sua conveniência, também não é o melhor caminho. Aliás, vou mais longe. Se a pessoa acha que ela pode flexibilizar a regra do condomínio de acordo com a conveniência dela, não vá morar em condomínio. More em casa de rua. E mesmo assim, você ainda tem regras para cumprir na casa de rua. Sim, sim. Tem as regras... Que existe o Código Penal. Claro. E tem o direito de vizinhança, né? Tem uma série de questões. O ponto é que você, dentro do condomínio, está mais próximo, né? Dos seus vizinhos, né? Aqui no Brasil não é comum, mas nos Estados Unidos tem a questão das associações de bairro, né? Associação de bairro é pior do que o síndico aqui no Brasil. Você não pode fazer nada. Pintei a cerca, você não pode. O jardim, você tem que manter o jardim, você tem que fazer uma série de questões. Então, assim, se isso é mundial, vamos dizer assim, né? Então, dei um exemplo dos Estados Unidos, poderia dar outros aqui, mas
é porque é necessário, né? Então, o Carlos falou da questão de não morar em condomínio. Eu acho que, além disso, você tem que encontrar um condomínio procurando isso, lendo convenção e regulamento interno antes de comprar, que se adeque às suas necessidades e os seus anseios, né? A gente já falou de condomínio nichado, né? Não adianta eu, que gosto de tocar bateria, ir para um condomínio que nitidamente o nicho é de senhores aposentados. Não, eu ia fazer até um outro ponto, né? Você tem um condomínio ali que tem 50, 60 anos, você compra lá uma unidade e você vai fazer uma revolução porque você quer fazer uma churrasqueira no condomínio. Tipo, cara, você comprou um apartamento no lugar errado. Pode ser até que aconteça, existem meios para isso, né? Nada é, assim, a maioria das coisas não é impossível, mas demanda uma energia e um investimento tão grande que talvez o pessoal não tope, né? Então, não era mais fácil você ter achado um prédio já com churrasqueira e ter comprado ele, né? Ou ter achado um prédio com vagas maiores. Eu sei que isso é difícil, viu, gente? A vaga de carro maior é difícil, mas você procurar você tem 2 carros que tenha 4 vagas, você consiga estacionar mais confortavelmente, ou que tenha um elevador privativo para a sua unidade, que atenda só aquele final. Então, assim, existem opções, né? O que não pode é você querer subverter as regras daquele condomínio em seu favor, né? Isso não pode acontecer. Eu até compartilhei com os coleguinhas a reportagem que morar junto não é conviver, né? Que tem que existir um conjunto de obrigações e proibições que regulam a coexistência de pessoas que não teriam escolhido umas às outras. Sim. Entendeu? Então é assim, se tem algum problema com a regra, e esse problema não é de um morador, de um proprietário, de 2 proprietários, mas sim de 10 proprietários, então vamos mudar a regra. Certo? É isso aí. Mas a regra precisa existir. Você tocou num ponto que eu acho essencial para muita gente que não compreende isso. Gente, síndico não cria regra. Nenhuma. Zero. Quem cria a regra é a coletividade, tá certo? O síndico tem que fazer cumprir a regra. Claro que tem que haver, né, o mínimo de bom senso. E aí, não é pedir bom senso para o porteiro, não é pedir bom senso para o zelador, não. Quem pode eventualmente exercer esse bom senso é o síndico, que ele tem essa função. A própria convenção diz que casos não previstos ali deverão ser resolvidos pelo síndico, tá? Eventualmente pelo corpo diretivo. Mas a função do síndico é exercer esse bom senso dentro daquilo que é o razoável. Pedir para o porteiro usar de bom senso, não, esse não é o papel. O porteiro tem que estar ali para informar qual é a regra, qual que é a norma que tem que ser cumprida. Vou dar um exemplo prático. O porteiro não tem nem capacidade, Conhecimento. nem conhecimento. Capacidade é uma palavra muito forte, mas assim, ele não tem treinamento para isso. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, num condomínio, tem 2 salões de festa, o condômino pediu se poderia são mesas de plástico e cadeiras de plástico, né? Se ele podia pegar do outro salão que estava vazio, porque tinha vindo um pouco mais de convidados do que ele previa, tá? A portaria, o que ela fez? Ela não podia dar essa autorização. Ela ligou para mim, isso aí foi no final de semana, e falou assim: seu Carlos, o morador assim está pedindo, é possível? Eu falei assim, tudo bem, desde que a nossa equipe acompanhe a movimentação e ele depois traga o morador, traga as mesas de plástico e as cadeiras de plástico para o mesmo salão, né? Para a gente poder garantir que nada foi quebrado. Então, de novo, não é o porteiro que tem que decidir isso, é o síndico. Sim. O síndico tem essa prerrogativa. O síndico também tem que ter a noção de quando trazer a modificação dessas regras. Sim. E aí eu vou dar um exemplo meio nada a ver, mas queria jogar vôlei e queria usar os pés. Queria usar vôlei? Jogar vôlei e usar os pés. Criei um esporte novo. Futebol. Com regras novas, entendeu? Então, é... Não, tipo assim, Gostei evolução, certo? Analogia. É evolução. Futebol. Então, eu fui lá e criei regras novas e jogo feliz o futebol. Beleza. Entendeu? Então, não é que as regras
são chatas e imutáveis. Elas precisam amadurecer junto com a sociedade. E aqui vale mais uma... Desculpa, Não, interromper você. Pode falar. Aqui vale mais uma ressalva em cima do que você acabou de falar, Priscila. Da mesma forma que as regras não são imutáveis, né, não existe nada escrito na rocha, né, no concreto, lembre também do seguinte ponto. Se você deseja alterar uma regra, acha que uma regra poderia ser flexibilizada, primeiro passo, consulte seus vizinhos, converse com eles, bata papo. O que você acha dessa regra? Pô, a gente podia buscar alguma coisa nesse sentido, seja para favorecer a coletividade, para favorecer crianças, para favorecer pessoas mais idosas, não importa. Mas se você entende que determinada regra pode ser alterada, pode ser flexibilizada, converse com seus vizinhos, porque, de novo, o síndico não tem esse poder de alterar a regra. Ele pode, sim, chamar uma assembleia para votar. Olha, esta é a regra atual, sugeriram fazer esta nova regra. O pessoal concorda? Se o pessoal concordar, ok. Se o pessoal não concordar, permanece o que Eu vou falar estava. uma coisa, isso ajuda pra caramba o síndico, porque a responsabilidade não é tua, cara. Eu vou falar para vocês de um caso que aconteceu conosco. Chegou um morador novo e ele queria colocar a caixa do ar-condicionado para fora do prédio. E aí você não pode colocar para fora porque vai afetar a fachada e não pode, né? Ah, mas e se a gente colocasse uns brises assim, assim, assim? Falei, sem problemas, é só a gente ter o quórum qualificado necessário e fazer a casinha do ar-condicionado em todos os andares que a gente faz, beleza, beleza. E nessa, a pessoa insistindo, que queria fazer daquela forma. Eu falei, você vai fazer dessa forma se, assim, a Assembleia determinar com o quórum necessário. Fizemos Assembleia daquelas que ficam online 3 dias para votação. Foi repetido, acho que 3 ou 4 vezes a votação foi estendida, a Assembleia ficou aberta. O que aconteceu? O condomínio não queria, então É isso. Não, você não pode impor, né? Não é só porque um morador quer fazer daquela forma, seria a forma mais legal? Seria, mas ia custar. Para cada apartamento ia custar sei lá quanto, entendeu? Ah, então já vai fazer com as ligações elétricas? Não, querido, só vai ser a cestinha para o seu ar-condicionado ficar para fora. Ah, gastar tudo isso para o ar-condicionado ficar para fora? Eu prefiro deixar dentro da minha varanda. É isso. Entendeu? Perfeito. Então, o desgaste que poderia haver de eu falando para ele, não pode, não pode, não pode, repetindo isso 1.795 vezes, foi mais fácil fazer essa assembleia, repetir 1000 vezes, fazer plantão para as pessoas aprenderem a votar, entrar no... Porque tem vários senhores e tal, e tinha que entrar com a senha e não sei o quê, a gente ficou lá, pegava na mãozinha do proprietário, falava assim, ó, o senhor vai entrar aqui, vai colocar, deixa eu ver a senha aí, o coisa, é aqui o senhor vai votar, olha, se o senhor votar assim, é assim, se o senhor votar assado, é assado. Deu um trabalho, mas o morador se convenceu. Até porque a gente não define nada, né? A gente coloca os pontos, se não for ilegal, se não for... Mas esse é o ponto principal. O síndico não é o dono do condomínio. O morador, não é só porque ele é o mais irritado, ele não é o dono do condomínio. Ele é dono de não sei quantos avos do condomínio, depende da... Repete, por favor. O síndico não é o dono do condomínio. O morador não é o dono do condomínio. Ele é dono da fração ideal que a ele pertence e está descrita na sua matrícula do imóvel. Se você me permitir complementar esta frase tão sábia, 2 pontos que eu uso direto nas minhas apresentações. Síndico pode muito, mas não pode tudo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a opinião que você tem sobre determinada regra, a não ser que ela seja objetiva, tá? É só uma opinião. Não significa que a sua opinião seja a correta. E nem a vontade da maioria. Sim, é isso. Tipo, exemplo prático. O regulamento diz que o salão de festas pode ficar nos finais de semana até meia-noite. Passou da meia-noite,
Aí é uma regra objetiva. Uhum. Agora, se está até meia-noite, mas porque tem barulho de festa, as pessoas estão conversando, gargalhando. É normal. Festa, as pessoas não vão ficar mudas, quietas, elas vão dar risada, vão conversar e tal. Está na regra. É mais ou menos para o pessoal entender o seguinte, de novo, eu acho que vou encerrar minha participação aqui, simplesmente o seguinte, pessoal, se você não quer cumprir regras, tá? Não more em condomínio, porque não vai fazer muito sentido quando você tiver que confrontar essas regras. Né? Porque você tem que seguir regras o tempo inteiro. Mas tipo, porque o Código Penal fala não matar. Você não pode sair por aí matando mas só porque você quer matar. Eu falo assim, regras um pouquinho mais restritas, vamos chamar assim. Específicas, eu acho. Mais específicas, Pessoal, tá acabando o nosso tempo. Espero que vocês tenham gostado do programa. Não esqueça de curtir, compartilhar, deixar seu comentário. E a gente se vê a semana que vem. Um abraço. Busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.